Você sabe como a energia elétrica atinge os seus consumidores? Quais são as diferenças entre fonte renovável e não renovável? E quais são os desafios enfrentados pelo setor elétrico hoje? Essa aula é ideal para você que quer aprender desde o começo o que é energia e quais são todos os fatores associados a ela. Eu sou Júlia Gonzalez, consultora de formação em energia da Megawatt Educação, e hoje vamos começar mais uma aula sobre energia. Então, o que é energia de fato? Por definição, energia é a capacidade de realizar trabalho. Ou seja, é aquela capacidade da gente transformar uma forma de energia em outra. E a gente utiliza energia no nosso dia a dia, nas mais diferentes ações do nosso dia a dia. E há diferentes formas de energia, seja luz, calor, gravitacional, química, elétrica, movimento, entre tantas outras formas de energia. Vamos entender um pouco mais sobre essas classificações? Então, quando pensamos nas categorias de energia para de fato realizar este trabalho, a gente tem duas categorias principais, a energia potencial e energia cinética, sendo que a energia potencial é aquela energia armazenada e energia de posição, e a energia cinética é a energia de movimento, de ondas, de elétrons, de átomos, moléculas, substâncias e objetos. Então agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas categorias. Especificamente sobre a energia potencial, aquela que eu comentei, que é a energia armazenada e energia de posição, temos alguns tipos de exemplos de energias, como a energia química, que é a energia armazenada nas ligações de átomos e moléculas. Um exemplo são as baterias, a biomassa, o petróleo, gás natural e carvão. Por exemplo, quando nós queimamos lenha ou gasolina, nós estamos transformando energia química em energia térmica. Segundo exemplo, energia mecânica. É a energia armazenada em objetos por meio de tensão. Como exemplo, temos as molas comprimidas e os elásticos esticados. No terceiro exemplo, de energia nuclear, nós armazenamos essa energia no núcleo de um átomo, mantendo o núcleo unido. Grandes quantidades de energia podem ser liberadas quando os núcleos são combinados ou separados. Um quarto exemplo é a energia gravitacional, que é armazenada na altura de um objeto. Ou seja, quanto mais alto e pesado o objeto, maior a energia gravitacional armazenada. Como exemplo, temos a energia hidrelétrica, em que a gravidade força a água para baixo para movimentar uma turbina e gerarmos a energia elétrica. A segunda categoria de energia é a energia cinética, aquela do movimento. O primeiro exemplo é a energia radiante, que é a energia eletromagnética que viaja em ondas transversais. Como exemplo, temos luz visível, raio-x, raios gama e ondas de raio. A luz solar é um tipo de energia radiante, que fornece luz e calor para que tenhamos a vida na Terra. O segundo exemplo de energia cinética é a energia térmica ou calor, que é a energia que provém do movimento de átomos e moléculas em uma substância. Nesse caso, quanto maior a velocidade de movimentação das moléculas, maior o calor. Temos como exemplo a energia termoelétrica. O terceiro caso é de energia de movimento, que é a energia armazenada de objetos em movimento. Nesse caso, quanto maior a velocidade de movimentação do objeto, maior a energia armazenada. Nesse caso, é necessária energia para mover um objeto e a liberação quando um objeto desacelera. Como exemplo, temos o vento. E por fim, temos a energia elétrica, que é a energia transmitida por pequenas partículas carregadas, chamadas de elétron, que, fora da natureza, são transmitidas por fios, mas na natureza podemos usar como exemplo os raios. Falando sobre energia elétrica, eu deixo essa super dica de que você acompanhe uma outra aula do Megawatt Educação. Foi uma aula incrível, fornecida pela Solange Davi, que é historiadora, advogada, mestre e doutora em engenharia elétrica. Nessa aula, ela trouxe uma imersão sobre conceitos e utilização de energia elétrica desde o século XIX. E também explicações até chegarmos no modelo do setor elétrico que temos hoje. Então, com essa aula, a gente consegue entender que a gente tem essas diferentes categorias de energia, e aí qual é o caminho que a energia elétrica percorre para justamente atingir os consumidores. Então, desde a geração, transmissão, distribuição e comercialização. Agora que já entendemos os conceitos de o que é energia, vamos entender um pouco mais sobre as fontes de energia. Então, temos diferentes tipos de fontes de energia, a energia primária e a energia secundária. A energia primária ela é justamente utilizada conforme foi produzida, antes de qualquer transformação. Como exemplo, temos o calor, carvão, petróleo, gás natural seco, entre muitos outros. Já a energia secundária, ela é a que é utilizada após a transformação da energia primária, como a eletricidade e o hidrogênio, por exemplo. E quais definições diferenciam energia renovável de não renovável? A renovável, ela é proveniente de fontes naturalmente reabastecidas, mas com fluxo limitado.
Os recursos renováveis, eles são praticamente inesgotáveis, mas são limitados pela disponibilidade dos recursos. E por que eu digo praticamente inesgotável? Porque a gente costuma dizer, por exemplo, que a fonte solar é renovável, mas na realidade ele está se queimando bem pouquinho dia após dia e ele vai perdendo essa energia. Mas na nossa escala de seres humanos é como se ela fosse renovável para sempre. Já as energias não renováveis são provenientes de recursos finitos, que se esgotam mais rapidamente do que podem ser repostos por processos naturais. Ou seja, os suprimentos são limitados ao que podemos minerar ou extrair da terra. E por que a gente chama as energias não renováveis de fontes de combustíveis fósseis? Por causa da formação do petróleo e do carvão. Eles foram formados a partir do soterramento de plantas, algas, animais por milhares de anos, no nosso caso aqui no Brasil, ali na linha do pré-sal. Então, como a gente usou literalmente esses fósseis que hoje são a nossa fonte de energia, a gente chama essas fontes não renováveis de fontes de combustíveis fósseis. Bom, já entendemos então a contextualização. E quais são os exemplos dessas fontes de energias renováveis e não renováveis? No caso das renováveis, temos, por exemplo, biomassa, que justamente vem de plantas e animais, que podem ser madeira e resíduos de madeira, resíduos sólidos urbanos, gás de aterro e biogás e biocombustíveis. Também temos como energias renováveis energia hidrelétrica, que vem da água, a geotérmica, que vem do calor de dentro da terra, a eólica, que vem do vento, e a solar, que vem do sol. E os exemplos das energias não renováveis temos, como eu já mencionei, o petróleo, o gás de hidrocarbonetos líquidos, gás natural, carvão e energia nuclear. Para entender um pouco mais, eu trouxe esse gráfico super legal da Agência Internacional de Energia. Nela, a gente consegue acompanhar o histórico de geração de energia elétrica no Brasil. E se a gente acompanhar, a gente vê que existem alguns pontos históricos que conseguem explicar as subidas e descidas de determinadas fontes. Então, por exemplo, quando a gente olha bem no comecinho dos anos 2000, a gente já vê um início de queda da geração hidrelétrica. Esse foi aquele apagão que ocorreu entre 2000 e 2001. Para entender mais, eu deixo esse QR Code, que é do apagão à transição, super completo da Megawatt, que explica justamente tudo o que o Brasil sofreu naquele momento de crise hídrica e apagão de energia. Quando a gente vai andando para a direita do gráfico, a gente vê que começa a ocorrer uma subida também de gás natural, de eólica, de biomassa. E por quê? Porque em 2004 a gente teve o PROINFA, que foi instituído pela Lei nº 10.438 de 2002 e regulamentado pelo Decreto nº 5.025 de 2004. Então, mais ou menos naquela época ali, 2002, 2004, a gente começa a ver essa subida dessas fontes, porque o PROINFA contribuiu significativamente para a diversificação da matriz energética nacional, principalmente em termos de PCH, que são as pequenas centrais hidrelétricas, energia eólica e biomassa. Agora a gente continua andando para a direita no gráfico. Ali em cima a gente vê uma grande queda de geração hidrelétrica. Dá uma pausa que eu já vou explicar sobre ela em breve. Continua andando à direita no gráfico. Quando a gente olha, tem agora essa linha em amarelo que a gente consegue ver um crescimento de energia solar, que aqui no gráfico está como um cinzinha. E por quê? Porque mais ou menos ali entre 2019 e 2022 também tivemos regulamentações importantes para esse incentivo de geração solar. Então tivemos a Lei 14.300 em 2022, que estabelece novas regras para a GD, geração distribuída no Brasil, especialmente a solar. E essa lei foi fruto do PL, o Projeto de Lei 5829 de 2019, que define parâmetros para a geração própria de eletricidade com foco na compensação de energia e na cobrança de encargos. Então, nesse momento, a gente vê uma geração significativa de solar na matriz elétrica brasileira. E se a gente continua à direita do gráfico, a gente vê também essa linha em azul, em que a gente vê queda de geração de água e aumento de geração de gás. Isso foi efeito de alguns fatores em conjunto. Um pouco da nova lei do gás de 2021, que ainda tem seus desafios até hoje, mas naquela época tivemos a lei número 14.134 de 2021, que dispõe sobre as atividades relacionadas ao transporte de gás natural, e também, principalmente, por causa da crise hídrica de 2020 e 2021. Então, mais uma crise hídrica que fez justamente nós termos uma baixa hidrologia registrada no período, que naquele momento foi a mais severa dos últimos 91 anos. Agora, vamos dar um destaque para aquela grande baixa de energia elétrica que eu destaquei em rosa no mapa. Se a gente olhar aqui, eu trouxe esse dado bem interessante da ANA, a Agência Nacional de Águas, que mostra que desde 2012 diferentes regiões brasileiras enfrentam situações de escassez hídrica.
Então a gente tem tido muita crise hídrica anualmente desde 2012 até pelo menos 2017. Agora que já entendemos o histórico de geração de energia elétrica no Brasil, vamos entender como está o cenário atual. De acordo com esse gráfico retirado da AB Solar, atualizado em 11 de junho de 2025, até esse momento nós tínhamos 84% da nossa matriz renovável, sendo 44% hidrelétrica, 23% solar fotovoltaica, 13% eólica e 7,2% de biomassa e biogás. E quando a gente fala de solar fotovoltaica, ela é muito representada pela MMGD, a micro e mini geração distribuída, que é corroborada por essa notícia da Mega recente, que mostra que a MMGD alcançou 41,5 gigawatts. A MMGD nada mais é do que aquelas placas fotovoltaicas ou placas de energia solar que a gente vê nos telhados por aí. Agora, saindo de geração, indo para consumo final total no Brasil, quando a gente vê o histórico, a gente vê que há uma tendência de aumento de consumo, principalmente de derivados de petróleo, biocombustíveis e resíduos e eletricidade. Especificamente no ano de 2023, a gente vê que as fontes de energia mais consumidas foram justamente os derivados de petróleo com 43%, os biocombustíveis e resíduos com 30% e a eletricidade com 20%. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia. Agora que já entendemos definições, fontes e o cenário de energia elétrica no Brasil, vamos entender um pouco dos desafios para atender a demanda de energia, ou, em outras palavras, para atender a carga de energia. A matriz elétrica brasileira tem muitos pontos positivos. Como a gente sabe, ela tem mais de 80% da matriz sendo renovável. Isso é muito bom, porque mostra que o Brasil está atingindo as metas climáticas da Agenda 2030 e do Acordo de Paris. Aqui eu trouxe algumas palavras para relembrar de acordo com a UNFCCC, em que as metas são limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius e de que as emissões de gases de efeito estufa devem atingir o pico antes de 2025 no máximo, diminuindo 43% até 2030. Então é claro que quanto mais fontes renováveis na matriz, mais perto nós chegamos das metas climáticas. Além disso, nós temos tido bastante estímulo para investimentos e consequente empregabilidade na construção e operação de data centers movido a energia renovável, de acordo com essa notícia que eu deixei anexado aqui. Então, o Brasil pode aproveitar esse boom da digitalização, da inteligência artificial e de tanta demanda de energia que isso vai trazer cada vez mais para o mundo, para incentivar a geração de cada vez mais fontes renováveis no Brasil, trazendo não só uma maior diversificação e renovabilidade da matriz, mas também empregabilidade e oportunidades para o país. Mas é claro que no meio de tantos pontos positivos, nós temos alguns desafios importantes. Eu deixo como dica que você acompanhe especificamente esse episódio do Minuto Mega, em que fala que a gente tem energia sobrando de dia e risco de apagão à noite, desafiando o setor elétrico. E por que isso acontece? Porque o fato da gente ter a matriz cada vez mais renovável e cada vez com mais fontes intermitentes, principalmente solar e eólica, lembrando que são fontes intermitentes, são essas fontes que ela não tem uma geração flat, uma geração contínua ao longo do dia. Por exemplo, a energia solar gera assim e tem o seu pico por volta de meio-dia e vai caindo ao longo da noite. E justamente a eólica é o contrário, ela tem maior geração à noite e menor de dia. Essa intermitência pode trazer alguns desafios, porque tem momentos do dia em que a gente vai ter geração de energia sobrando, principalmente naquele momento da energia solar, já que a gente tem uma matriz com bastante energia solar. Por exemplo, 3 horas da tarde, a gente tem mais geração do que consumo. E isso acaba causando grandes desafios para o Operador Nacional do Sistema, ONS, porque em alguns momentos ele tem que decidir cortar a energia, e é nesse momento que a gente sofre os curtailments, que também tem uma aula, que eu vou deixar o QR Code aqui para vocês entenderem mais sobre curtailment aqui no Megawatt Educação. Então, assim como a gente tem momentos em que a gente gera mais do que a gente consome, principalmente ali em torno de 3 horas da tarde, a gente tem momentos que falta energia. Por exemplo, umas 19 horas, que é aquele momento que a gente já saiu da rampa da solar, ou seja, a energia solar não está mais gerando, as pessoas estão chegando em casa e tendo cada vez mais consumo de energia e falta energia para atender essa demanda. Então, por isso que o Minuto Mega explica que tem momentos que a gente sobra energia e tem momentos que falta energia. E isso não é só uma realidade de hoje, isso é algo que a gente tem que pensar em planejamento, porque de acordo com o PEN, que é o relatório da ONS de 2025, a MMGD, que é a mini microgeração distribuída, sairá de 18% em 2025 para 24% da matriz elétrica ao final de 2029. Ou seja, a gente vai ter 1/4 da nossa matriz muito baseada em energia solar fotovoltaica, com essas
ônus e bônus por ser uma matriz renovável, por gerar bastante energia durante o dia, mas que a gente não consegue despachar quando a gente precisa ao longo da noite. E aí, a gente traz alguns conceitos importantes, que é o conceito de flexibilidade. Essa é a palavra da moda, que é algo que a gente precisa cada vez mais agora no setor elétrico. Porque quando a gente pensa em flexibilidade, a gente entende que nós precisamos cada vez mais de energias despacháveis, que é a capacidade de produzir energia quando necessário, de acordo com as demandas do ONS, e para trazer segurança nas operações do SIN, o Sistema Interligado Nacional. Então, basicamente, o conceito de flexibilidade é justamente a gente ter essa capacidade de jogar energia na rede quando ela precisa, de acordo com o momento que a gente tem mais demanda de energia. Então, para tentar resumir um pouquinho, há momentos do dia que nós temos sobre-oferta de energia, a gente gera demais e a gente pode sofrer curtailment. E o que nos falta, na verdade, agora é potência, que é ter a capacidade de ter energia firme, que é o momento em que a gente consegue ter garantia física da energia que a gente precisa para atender a demanda do operador nacional do sistema. Então, escuta o podcast que eu indiquei, que você vai entender muitos desses termos que eu comentei. Além disso, eu deixo um QR Code à disposição, que é de energia firme e de garantia física, para que você aprenda mais sobre esses conceitos que estão cada vez mais na moda. Nossa, quantos conceitos que eu compartilhei hoje, né? Mas por que eu compartilhei tanto? Porque o que a gente precisa entender hoje é que no setor elétrico brasileiro nós estamos vivendo o trilema do setor elétrico, que ele é muito relacionado em coexistir diferentes conceitos entre sustentabilidade, competitividade e segurança energética. E isso faz com que a gente precise cada vez mais dos nossos leilões de energia. Tanto o leilão de reserva de capacidade, que a gente fala tanto, o LRCAP, quanto os leilões de baterias, entre outros leilões, para que a gente justamente tenha essa garantia de potência no sistema elétrico brasileiro. Então, por que a gente precisa desses leilões? Para diversificar as fontes, para ter energia física, justamente associada à garantia física que eu expliquei, e também para ter energia despachável, para justamente produzir energia quando necessário, de acordo com as demandas do ONS, e para termos valores competitivos e previsibilidade regulatória. Então, esse é o tripé, né, o trilema do setor elétrico que a gente vive hoje, e é por isso que a gente tem que entender tantos conceitos para entender como que o setor está vivendo hoje. E se você chegou até aqui, aprendeu sobre fontes, sobre quais foram os históricos e a realidade atual da energia no Brasil, eu recomendo fortemente que, se você tem curiosidade de entender mais, acompanhe as notícias da Megawatt. Aqui eu deixo algumas notícias que são relacionadas a tudo que a gente discutiu hoje. Então tem esse primeiro QR Code que mostra que a MP 1304 atesta a importância das PCHs, de acordo com a Abragel, que são as pequenas centrais hidrelétricas. Tem essa reflexão da Copel, que fala que o leilão que a gente está esperando, que é o LRCAP, não é das térmicas, mas sim de flexibilidade. Mostra também como o pass-through do gás pode viabilizar térmicas dos jabutis e novos gasodutos. Tem mais notícias ainda sobre como o leilão de potência terá espaço para todo mundo, de acordo com o secretário do MME. Então, reforça aquilo que a gente conversa sobre ter diversificação das fontes, sobre ter flexibilidade, então toda essa associação para que a gente justamente tenha potência de acordo com o espaço para todo mundo de todas essas fontes. Também tem essa notícia do CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico, que aprova estudos para flexibilizar a operação e reduzir curtailment. Também temos essa notícia de que hidrelétricas estão prontas para ampliar potência e pedem leilão exclusivo para a fonte. Lembrando que hidrelétrica é muito importante porque ela justamente pode definir essa garantia física, né? A gente consegue despachar sob demanda quando a gente precisa de energia hidrelétrica. Também temos a notícia de, com alta da MMGD, a mini microgeração distribuída, o curtailment pode chegar a 40 gigawatts em 2029, então um problema de planejamento para o ONS. Temos também a indicação desses dois podcasts. Um, que é de energia sobrando de dia e risco de apagão à noite, que desafia um setor elétrico, que é o Minuto Mega da Camila Maia, que eu expliquei para vocês anteriormente. E por fim, o último podcast que eu deixo a indicação, que é de flexibilização de termoelétricas, aversão a risco e os preços de energia. E eu espero que você goste, se divirta e se torne mais um apaixonado por energia. Chegamos ao final de mais uma aula do Megawatt Educação. Hoje tivemos a oportunidade de entender desde o começo o que é energia, quais são as fontes de energia, qual é o histórico e o cenário atual da nossa matriz elétrica brasileira, entre tantos outros conceitos que a gente vive hoje para justamente acender a nossa luz na nossa casa. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar, porque o nosso objetivo aqui no Megawatt Educação é disseminar cada vez mais conhecimento em energia. Muito obrigada e até a próxima!